Meu Deus, é um Deus de milagres. Estou vindo no deserto. Meu Deus. Agora é só esperar o povo. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Flávia! Oxe, ela já tem uma paz do Senhor. Seja bem-vinda. Vem ver, o Senhor tá preparando uma bênção pra você. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção. Flávia, manda aquela foto que a gente tirou no congresso. Depois no privado eu te dou meu zap. Você mandar para mim, tá? Quero ela. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça. E era fogo puro, era fogo no pé, fogo na mão, era fogo na cabeça. E era fogo puro. Ele é poder, papá, ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder, papá, ele é poder, a força pra vencer. Ele é poder. Chega que eu tô vendo da minha infância. Tá bom, amor, eu vou te mandar o zap, tá? Que se eu colocar aqui eu não vou ter paz. Ela é do jardim? Ela é do jardim, só que da congregação de Vista Alegre, lugar no Japão. Lugar bom de... Ah, chegou cedo hoje, né, Reni? Meu docinho. Seja bem-vinda. Temos 2 aí. Tá tudo aí, amor? Tudo. Coisa boa. É tecnologia. Trabalhar para Jesus é bom por isso. A gente se organiza direitinho. Deu tempo de tudo. Até de arrumar a cozinha. Tem louça para lavar não, hein, gente? Até porque quem hoje cozinhou foi o marido, então... Oh, Deus. Feijoada. E eu nos comprimidos. Só Jesus na minha vida. Gente, o que é bom pra azia? Eu tomo muito remédio. Esse momento que eu tô passando aí, tá muito remédio. Então, tá meio complicado. Tá queimando tudo aqui. Eu tô rindo porque eu sou legal. Se não fosse legal, eu não ia estar boa, não. É 8h04, esperar mais um pouquinho, né? Esperar, aguardar só um pouquinho, tá, meninas? As 2 que já chegaram aí. Só esperar um cadinho.
Vista Alegre aonde, Jesus? Ah, meu amor, Vista Alegre vai além. Depois de Pati, tem Arcozelo, tem a Granja, tem Avelar. Você entra por Avelar e vai. Você vai chegar. Se fosse Vista Alegre aqui Não, pertinho. Vista Alegre aqui não. Aqui é perto, Perto perigoso de Irajá. demais. Ali eu conheço também. Ô tia Wanda Melo, tá boa, meu amor? Deus te abençoe. Oh, gente, que delícia. Também tô com saudade. Eu vou aparecer, Miguel Pereira. Nós vamos. Com certeza, mas estou com muita saudade daí de cima, gente. A gente tá com saudade Tô sim, gente. Tá precisando doendo. ir Hein? aí. Tô precisando ir aí. Não é por nada não, mas tá doendo. Quem é você que chegou aí agora, que eu não tô conseguindo ver? Fala pra mim, aqui, você. Mudar a foto de perfil, eu não reconheço ninguém. Já estava acostumada. Rose. Ô, preta! Rose. Vassouras. Tá bom, amor. Dá um abraço no Julinho aí. O povo tá vindo com vontade hoje. Glória a Deus. Não é à toa, né? A gente não tá aqui pra brincar, a gente não tá aqui pra aparecer, para fazer a obra do Senhor mesmo, para levar alívio. Igual, acho que é Isaías 60, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Isso aí é porque, se tem hospital é porque tem doente. Não é nenhuma congregação, mas a gente está aqui para levar paz, conforto, alívio. Jesus, principalmente. E compartilhar a alegria, né? Verdade. Buscar um relacionamento com Deus. Deus. Ninguém está nesse caminho porque é perfeito, Verdade. porque é bom. Ao contrário, ele veio porque a gente precisava dele. E a gente está feliz. Essa semana foi semana de vitória. Tem alguém aqui que é vovô pela segunda vez. Muito bonitinha, meu Deus. Linda. Nós conhecemos ontem a Jade, a nova integrante da família. A gente estava ansioso esperando por ela. Irmã Valesca, bota foto. E nós fomos conhecer. Orem pela nossa Jade, tá? Ela é linda, eu disse que ela tem pulmão de cantora. Quando eu vi as mãozinhas ontem, é de pianista também. Nossa. Então, ela nasceu para abençoar nossa família. Ela é muito linda. Não estou puxando brasa para sardinha, não. Ela é linda, parece demais. até com a avó. Linda demais. Paz do Senhor, irmã Valesca. Paz do Senhor. Deus Ela abençoe. não bota foto, eu vou beliscar ela, deixa eu encontrar. A mamãe ali. Cadê? Oi, sogra! Mamãe também tá aqui. Ô, Taizinha! Meu Que saudade, Deus do céu. gente, eu vou ter que começar. Claro. Ai, gente, eu tô com muita azia, já tomei o omeprazol. Se tiver alguma receita aí, vocês falem comigo depois. Porque, ó, tá bravo aqui, hein? Tá parecendo que eu engoli um dinossauro. Não, um dragão. Um dinossauro não cospe fogo. Olha como é que fala besteira. Então, queridos, Boa noite. obrigada mais uma vez por nos receber na sua casa, por abrir as portas para nós. E vamos adorar ao Senhor, vamos cantar, vamos ouvir a palavra. E o Senhor vai fazer na tua vida o que Ele tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Ora, meu amor. Amém. Então vamos orar ao Senhor, vamos começar nessa nova live de hoje chamando, né, o dono da casa, o dono da mesa para nossas vidas, porque Ele tem nos abençoado muito. Fácil? Nunca é, mas quando a gente tem consciência de que aqui não é o céu, né, e que tudo aqui é suave e breve diante do que vem, né, e o preço que foi pago, vale a pena. Então, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e maravilhoso Deus, é uma honra
É uma honra para nós, Senhor, estar aqui na Tua presença, a Teu serviço, Senhor, recebendo de Ti, sentado na Tua mesa, sendo servido pelo Teu Espírito Santo da sabedoria que vem do alto. Porque só vale a pena, ó Pai, se for para o Senhor. Só vale a pena se for pelo Senhor. Só vale a pena se for para alcançar cada vez mais da Tua graça infinita em nossas vidas, porque precisamos muito do Senhor, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque não nos basta só buscar onde já buscamos, queremos mais de Ti, Senhor, seja no alto da montanha, seja no abismo, ó Pai, onde o Senhor estiver, ó Pai, nós queremos estar contigo, ó Pai, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Então, Pai, toque em cada coração, Senhor, chega de bater na porta, os corações estão abertos, Senhor. Entra, Pai, assenta-se na cabeceira da mesa, meu Pai, porque Tu és o convidado de honra para nossas vidas, ó Pai. E fala-nos de Ti, ensina-nos de Ti, aviva-nos, unja-nos, Senhor. Pai, cresça cada vez mais o Senhor em nós. Toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor. Alcança cada vida, Senhor, que cada vida dessa é um galho preso, Senhor, à árvore que é Cristo Jesus, ó Pai. E queremos dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Viu, irmã Valesca? As meninas acertaram, né? Ana Paula, Vânia, Flávia, saudade de você. Flávia, eu te gritei na rua. A última vez que a gente foi eu fui no congresso em Pati, você estava na rua ali em Pati, eu passei de carro com ele, que eu fui pro congresso. Ah, lembrei. E eu gritei, ei Flávia! Aí você deve estar procurando até agora quem foi que te gritou. Foi ela. Fui eu. Flávia é uma pessoa maravilhosa. E o pai dela, que é baterista aqui, é nosso Deus. Vamos cantar, gente? Pra quem me conhece há muito tempo aqui como Flávia Monsores, vai lembrar da minha época desse louvor. Cadê ele? Aí, Flávia, para matar a saudade. Esse é o hino da minha vida. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Quando eu
eu falo que é o hino da minha vida, é porque eu vivo isso. Não é uma brincadeira. A gente tem que pregar o que vive e viver o que prega. Glória a Deus. E foi durante a minha adolescência esse louvor e é hoje. É mais atual do que o jornal que vai sair amanhã na internet. Deus é fiel e Ele sustenta os seus. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Amém. Renata, prima. Oi, prima, quanto tempo, hein? A gente tem que se ver. Se ainda vai se encontrar, Jesus vai colocar a gente frente a frente. Com certeza. Gente, vai colocando aí os pedidos de oração de vocês, tá? Porque a gente ora mesmo, tá? Com certeza. A gente ora mesmo, a gente faz como até meio parecido com os judeus, a gente fala com Deus, ó, olha aqui, é isso aqui, o povo do caderno, fulano, e a gente vai colocando. É de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. De madrugada é com ele, porque eu durmo muito, tá, gente? Sou eu. De madrugada é com ele mesmo. Eu sou sincera. Eu não posso pregar mentira aqui, não. Bom, esse louvor, ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, não quer dizer que crente tem que viver chorando, não. Quer dizer que quando vem a luta, quando vem a provação, a gente tem certeza de vitória. E as lágrimas nem sempre são de desespero, de terror, de horror, de luta, de prova. Não é isso, não é isso. É chorar porque a palavra de Deus nos diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ô prima Natália, minha prima, afilhadinha. Dá um beijo no Carlos Alberto e no Lucas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês mesmo estando aqui de longe, tá? Então, a palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará certamente com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, se está plantando e está regando com lágrima, tenha certeza que voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vai sair abraçado.
de coisa boa e de vitória. Amém. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele passou por isso. Eles estavam escravizados. Moisés foi até Faraó por ordem de Deus. Tá bom, Renata? Vou anotar assim, tá? O povo estava escravizado e Moisés foi libertar por ordem de Deus. Foi falar com o Faraó. O Faraó brincou com Moisés até que deixou o povo ir. E todo mundo achou que agora a gente está tranquilo, nós vamos. Mas não, o Faraó não queria ceder para Deus. E ele foi atrás do povo. Só que o povo estava a pé. E Faraó estava indo de carros, carroças, cavalo. E os carros de Faraó iam prevalecendo. Claro, já tinha inventado a roda. Até que chegou um momento em que o povo de Israel estava encurralado. De um lado tinha montanha, do outro tinha montanha. Atrás vinha Faraó e seus soldados. E na frente tinha um mar para atravessar. Só que o nosso Deus, o que Ele fala, Ele assina embaixo. O que o nosso Deus promete, Ele cumpre, Ele cuida, Ele faz. Nós somos prova viva disso, gente. O que o nosso Deus promete, Ele faz. Então nós vamos cantar. E esse louvor é um conselho que eu te dou. Em nome de Jesus, recebe esse conselho nessa noite. Só tem uma coisa a ser feita quando a gente dá de cara com a dificuldade. O povo, Moisés, e agora? Você nos trouxe até aqui para morrer? Não. Só que quem anda com Deus sabe que se chamar por Ele, Ele vem. Se chamar por Ele, Ele vem. Tia Marlene, seja bem-vinda. Zilneia, seja bem-vinda. E eu quero te convidar para chamar por Ele. Pode ir pra cá, papai. Assim tá bom, tá indo para lá e para mim. Canta comigo. Você tá aí na sua casa. Canta. Às vezes o milagre acontece e a gente fica assim, sem saber o que dizer. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, só ele abriu o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar
vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Viu como tem solução? Glória a Deus. Tem solução, sim. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus hoje chega com solução para a sua vida. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo, não precisa me contar, não me convém saber, mas eu posso te afirmar com toda certeza, tem vitória chegando para a tua vida. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te deixou para trás. Igor, meu irmão, te amo. Rejane, dona dos olhos mais lindos que eu já vi. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não me canso de abençoar, irmãos. Não me canso, mas a azia está aqui me corroendo. Estou cantando, mas a azia está corroendo. Mas tudo bem, não tem problema não. Gemendo e chorando a gente leva a preciosa semente. Irmãos, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Vamos ouvir a palavra. O Senhor, Ele muda a liturgia, Ele muda o protocolo, Ele faz o que Ele quer. E essa live aqui é do Senhor. Essa live é do Senhor, não é para arrecadar fundos, não é para você, não é para nada além de ouvir Deus falar conosco. Ah, mas vai para a igreja. Sim, a gente vai na igreja, mas é tão bom quando Deus prepara alguém para falar conosco e a gente está dentro do conforto da nossa casa. Nosso Deus faz isso, queridos. Nosso Deus fala conosco deitado na cama. Amém? Então vamos Deus passar para a palavra. Depois eu volto aqui, até porque o louvor, o terceiro louvor, tem muito a ver com o que eu já passei o olho aqui no esboço do esposo. E eu falei, o Senhor quer que troque, né? Então a gente vai ouvir a palavra. Tá, meus amores? Daqui a pouquinho eu volto de novo, a gente canta de novo. Deus é fiel. Prepara o teu coração. Sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? É o que minha esposa estava falando assim, eu creio. Buscar o Senhor é o acima de tudo de nossas vidas. E se não é, deveria ser, né? E Cristo fala, né, que haveria o tempo, ou melhor, que já chegou o tempo, que aquele que é verdadeiro adorador, seja no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, na igreja ou na rua, né, ele louva ao Senhor, ele clama e adora a face do Senhor. E esse momento já chegou. E eu creio que, se você está aqui como nós, é porque você quer mais do Senhor. Aliás, mais do que querer, a gente precisa, mas a gente quer, a gente deseja. Às vezes em oração eu falo com Deus, Senhor, eu quero, eu desejo, eu exijo, eu autorizo, eu imploro, mas transforma a minha vida dia após dia. E o Senhor tem abençoado, né? É igual a Chulica falou aqui, às vezes a gente chega num limite, né? E o Senhor faz isso com a gente. Quando você busca na palavra dele, você entende por quê. Ele leva você no limite. Mas por que ele leva você no limite? Porque ele quer que você alcance outro patamar de fé. Você não pode ficar com aquela fé, né, ali parada, que não cresce, né? Jesus fala, né, se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você pode fazer maravilhas em nome do Senhor. Mas uma semente, se ela é plantada e adubada, ela vai virar uma árvore, né? Ela vai ter folhas, galhos, ela vai ter, qual é o nome daquele negócio, meu Deus do céu? Vai ter uma cobertura que vai dar sombra, né? E a intenção de Deus é essa, né? Cada vez que a gente é encostado na parede, tá, que você pensa que não tem saída, onde você exercita mais a sua fé, né, e você acaba descobrindo que tem saída sim. É igual aquele louvor até fala, abre portas até mesmo onde não tem paredes,
né, para provar que é o seu Deus. E a palavra que o Espírito Santo me inspirou, né, eu tinha pensado em outra palavra totalmente diferente, mas é Deus, né, que ele me inspirou, né, foi falar sobre o valor que a gente tem diante dos olhos de Deus. Cristo, ele nos convida toda vez a lembrar do sacrifício dele na cruz, quando ele foi levantado no madeiro e enxergou a mim e a você, né? Ele te convida a lembrar da principal mensagem da cruz, que foi por você, tá? Foi por você, foi para salvar você, porque você é amado, porque você tem um valor que você talvez ainda não tenha entendido, porque a gente vive em sociedade, eu falo isso no trabalho, na igreja e tudo, onde a gente é testado e provado o tempo todo, principalmente por nossos irmãos, por nossos semelhantes, né? Seja no seu serviço, por você ter que ter um comportamento de crente, porque todo mundo sabe o que o crente tem que fazer, né? Mas ninguém está disposto a fazer o que o crente tem que fazer, né? Inclusive o ímpio, ele sabe como chegar ao céu. Ele sabe o que você tem que fazer para chegar no céu, mas ele não está disposto a fazer o mesmo. Mas eu acho que essa dor, esse problema é pior quando vem de alguém de dentro da igreja, de onde você espera que não viesse, que não deveria vir, de um local de acolhimento, mas Cristo avisou, né, que o joio ele cresceria junto com o trigo. Né? E às vezes você se sente mal por isso, às vezes você tem vontade de desistir por isso, às vezes você quer parar por isso. Por isso eu convido a vocês a terem aquela ousadia e coragem de Pedro, que quando num pensamento de boa intenção, Cristo falando, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não, mestre, não, que isso, para de falar besteira, não, a gente não vai deixar para trás de mim, Satanás. Seus planos não são iguais aos planos de Deus. Você não tem interesse nas coisas do céu. Você tem interesse só nas coisas da terra. Eu imagino o espanto de Pedro de ouvir isso no momento que ele estava, né, abrindo o coração e falando tanta coisa assim, né, para o bem de Cristo. Né, e você vê às vezes alguns irmãos aí na igreja, nós mesmos, porque às vezes ouvimos um não, né, para participar de uma atividade, ou somos exortados em amor, até que seja por um irmão, quer sair da igreja. Ou pior, quer abandonar Cristo. Então, irmão, suporte. Vale a pena porque o seu valor para Deus é muito alto e Ele proclama isso na palavra dEle, no seu dia a dia, com livramentos e bênçãos que você nem imagine. Ele quer te usar, mas ele depende de você se desvencilhar de certas ambições que você ainda não deixou para trás. Quando a gente fala em negue-se a si mesmo, as pessoas geralmente levam isso para o lado do pecado. Negar a si mesmo, se eu tenho vontade de beber, eu não vou beber, se eu tenho vontade de fumar, eu não vou fumar, se eu tenho vontade de xingar, eu não vou xingar. Mas e quando eu tenho muita vontade de participar de uma atividade, por exemplo, vamos dizer uma coisa que é muito concorrida na igreja, oportunidade e louvor, mas você recebe um não, ou simplesmente dizem que você não tem um talento para aquilo, aquilo te tira a alegria, aquilo te entristece, te aborrece, mas às vezes negar a si mesmo é abrir mão de uma determinada alegria, é abrir mão de uma determinada satisfação, é às vezes engolir um sapo que você acha que não merece ouvir, engolir, ou às vezes você nem merece mesmo, mas em nome do amor de Cristo. Por isso que você tem sempre que olhar ali, para o madeiro e pensar, cara, foi por mim, foi para isso, para eu ser salvo, eu valho muito. E Deus, ele, na sua palavra, Jesus, Deus, ele proclama esse valor em várias passagens. Eu vou passar algumas aqui, que são todas conhecidas, talvez uma ou outra assim possa não ser muito falado, mas uma das principais que as pessoas dizem até que é o centro da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que creia não morra, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Outras passagens dizem isso, como ele está falando no Sermão da Montanha. Vê esses pássaros aí, né? Tem gente que é preso por causa de pássaro. De repente, se você, sem querer, pegar um bicho desse, estiver cuidando na sua casa, mas for, sei lá, uma arara ou qualquer coisa, você é até preso. Aí Jesus fala para você, eles não semeiam, não colhem, né? E Deus cuida deles.
Para Deus, vós sois muito mais, não vai cuidar de vocês que são muito mais importantes do que pássaros para Deus. Em Romanos 5:8, Paulo fala, né, que Deus provou o seu amor por nós quando ele permitiu que Cristo se sacrificasse por nós, mesmo quando nós éramos pecadores. Ou seja, você deixaria seu filho, por exemplo, né, fazer algo por um amigo dele. Eu vou fazer um trabalho de escola, mãe, para o meu amiguinho ali, sendo que você sabe que aquele amigo ali vai continuar não estudando, vai continuar faltando, vai continuar respondendo ao professor, você não deixaria. Mas Deus nos amou de tal forma que ele podia dizer para Cristo: não vai não, filho. Eles não vão mudar as atitudes deles não, eles vão continuar mentindo, roubando, prevaricando. E Cristo falou: pai, eu vou. E o pai falou: vai, filho. Pai, porque eu amo cada um deles, eles valem a pena. Quer dizer, essas são algumas das passagens de Deuteronômio 7, né? Capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: eu não escolhi vocês porque vocês são o maior povo, ou porque vocês são os mais fortes. Eu escolhi vocês porque eu os amo, tá? E vou cumprir a promessa que fiz aos seus antepassados. Ou seja, Deus, ele demonstra o amor dele o tempo todo. A pergunta nessa caminhada é: quem é você nesse relacionamento? Como é que você está se enxergando? Como é que você está se vendo na sua altura da caminhada com Cristo? Você ainda continua sendo aquela pessoa que não consegue desenvolver a fé? Você continua sendo aquela pessoa que tem que se arrastar para fazer as coisas? Ou você já está há tanto tempo com Cristo e de repente não recebeu o batismo do Espírito Santo? Ou acha que não recebeu? Ou pior, você está esperando a aprovação de alguém da igreja para poder você sentir que tem valor? Irmão, você não precisa de nada disso. Você tem um valor inestimável e esse valor quem te dá é o Pai. Tá? Ele te escolheu há muito tempo, desde antes da criação. O Senhor já nos amava. Então você precisa se enxergar com os olhos de Deus e perceber que o que acontece na sua vida dentro do seu chamado, né, não é para você sofrer, é para forjar o seu caráter celestial. Como diz lá em Filipenses 3:20, nós somos cidadãos do céu, nós estamos sendo preparados para o céu. Tá? Tudo isso aqui, é claro, Deus quer que você seja alegre aqui, mas só que Satanás ele não vai permitir. Como assim? Irmão, você já deve passar por isso. Para mim, existe a Rádio Satã. E ela fica no ar 24 horas por dia no seu ouvido, tentando frustrar e minar sua fé o tempo todo, dizendo que Deus não ama você, que Deus não atende às suas orações, que Deus não te escuta, que a sua esposa, seu esposo não te olha com os seus bons olhos, que você não é exemplo para os seus filhos, que você nunca vai converter ninguém no seu serviço, que quando você vai dormir, você não mereceu nada do dia, você não teve um dia abençoado, Deus não fez nada por você, porque o cara te xingou no trânsito, entendeu? E você acorda e fica, é o tempo todo, é a rádio 666, é a 66.6, né? É a rádio do mal. Fica o tempo todo no seu ouvido te minando e você não pode deixar se levar por isso. Você tem sempre que buscar as coisas do alto, tá? O crente, ele não é colocado em sofrimento, né, por prazer do Senhor ou tudo mais, muito pelo contrário. O Senhor, ele está te purificando e tentando mostrar para você quem você é de verdade, o que você é capaz de verdade. O Senhor não te criou como um ser frágil, como um ser fraco, uma pessoa que não é digno de alegria nem vitória. Ao contrário, o Senhor, ele te forja e te purifica para que você reflita a imagem de Deus na sua vida. Tá? É igual diz lá em Salmos 66:10, o Senhor nos provou, o Senhor nos purificou como a prata. Vocês já devem ter ouvido essa explicação já algumas vezes, né, que no processo da purificação da prata, o ourives coloca o material no fogo e aquilo dali vai esquentando e tem que ser numa temperatura exata, senão ele perde o material. É por isso que o Senhor não te prova além do que você não pode suportar, porque Ele não quer perder você. O Senhor não vai te provar para te matar. Nenhuma provação é para te matar. O deserto não é o lugar onde você vai ser enterrado. A não ser que você pare e fique ali e resolva fazer parte daquele, né, do exército que Ezequiel profetizou lá. Você resolva fazer parte do exército de ossos lá.
né? Mas não é a intenção de Deus na sua vida. Então o ourives ele vai esquentando o material e as impurezas vão subindo. Por quê? Porque as impurezas elas ficam ali incrustadas, elas ficam dentro da prata, por assim dizer. Então quando ele vai passando o calor, vai mexendo, aquela impureza sobe, ele pode retirar. E às vezes, se você perceber, quando você passa pelas aflições, quando você passa pelas necessidades, quando você passa pelas lutas, é que às vezes o pior de você aparece. Você briga com Deus, você responde às pessoas, você xinga, você prevarica, você lamenta, você murmura. É por isso que às vezes você tem que parar, respirar e... Senhor, liberta-me de mim, cura-me de mim, tira essas coisas. Isso aí são as impurezas que estão subindo. E o Senhor continua esse trabalho para quando Ele conseguir retirar essas impurezas. E quando você estiver no ponto, o ourives ele olha para a prata e se vê refletido nela. O Senhor quer isso. Ele quer olhar para você e se ver refletido na sua vida. Se ver refletido nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu novo coração, no seu pensar. Vocês veem, gente, como é que é importante a gente cuidar da gente? Às vezes a gente fica tão preocupado com o ministério, às vezes a gente fica tão preocupado com o estudo, às vezes a gente fica tão preocupado com família, que a gente esquece daquilo que Cristo fala, de que adianta você ganhar o mundo e perder a si mesmo. E que adianta você levar 300 para o céu, consagrar, trabalhar a escola bíblica, que você vai ver não sei quantos dali virando pastor. É ótimo, é excelente. Mas e você, como é que está? Como é que está esse coração? Gente, você não pode, nós somos a joia da coroa da criação de Deus. Tá? Nós não podemos nos dar o luxo de sermos perdidos. Tá? A gente não pode se dar o luxo de parar, de morrer, de perecer diante de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor, você entende? O diabo ele não pode atacar Deus. Ele não tem como. E o que ele faz para atacar Deus? Ele ataca você, ele ataca a mim, ele ataca a Chulica. Porque ele sabe que vocês acordando de manhã num dia, ao invés de glorificar, ao invés de agradecer, acordar lamentando e tudo mais, isso fere o coração do Senhor. Entendeu? Porque o Senhor ele não dorme, ele trabalha o tempo todo, em todo instante por você. Deita e dorme, ele dá ordem aos seus anjos, vai lá e protege meu servo. Você sai pela rua, às vezes você fala, como é que foi o seu dia? Alguém pergunta, meu dia foi tranquilo. Você não sabe, irmão. Você não sabe quantos escudos celestiais foram levantados ao seu favor. Você não tem ideia do exército, da legião de anjos que o Senhor mandou para poder defender você. Deus ele só quer de nós uma coisa: posicionamento. E o seu posicionamento tem que ser demonstrado através do seu amor para com Deus. E qual é o amor que se demonstra para Deus? É a sua obediência. E se você obedece, é se você confia. Se você confia, é porque você tem fé. E às vezes nós temos que ser igual a Abraão, que contra a esperança, creu em esperança. E por isso lhe foi imputado por justiça. Né? O escritor de Hebreus fala isso. Então, irmãos, sigamos orando um pelos outros. Por isso que a gente faz essa live. Vocês não sabem o quanto de cobertura espiritual vocês nos fornecem quando vocês oram por nós. E nós, com o mesmo compromisso, oramos por vocês também, para que vocês tenham essa cobertura espiritual da parte de Deus. Deus ele está esperando que nós clamemos mais. Deus ele está esperando que a gente busque mais a sua face. Às vezes as coisas parecem que estão perdidas, até se perdem em nossa vida, porque a gente não clama a Deus, não coloca a Deus, a gente fica imaginando, isso aconteceu, o que ia acontecer mesmo. É só a gente lembrar do exemplo de Davi, aquela luta com Golias estava totalmente perdida. Samuel não mandou Davi lutar com o gigante, Deus não mandou Davi lutar com o gigante, né? Davi foi lá com a pedrinha dele, com a fé dele, com a confiança dele, mas no momento que ele falou, você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, ele mudou o jogo todo.
Deus entrou na batalha. E você e Deus, meu amigo, é a maioria. Não interessa se tem 1000 lá do outro lado, 100.000 lá do outro lado. Você e Deus é a maioria. Quando Deus nos pede alguma coisa, nos ordena, nos manda alguma coisa, basta só a gente ali, cumprir na regra. A gente não tem que parar. Deus mandou fazer isso, mas eu vou parar aqui para fazer esse negocinho aqui para ajudar fulano. Deus, quando deu a ordem, Abraão falou assim: sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar para onde eu te mandei. Deus levou Ló. Ló foi um peso para Abraão. Abraão teve até que fazer guerra para poder resgatar Ló. Só depois que os rebanhos dele ficaram muito grandes, que um teve que ir para cada lado, vocês podem pesquisar. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. Os cumprimentos de profecias, entendeu? As promessas, começou toda uma fase nova na vida de Abraão. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso, ter o foco. E para ter esse foco, você tem que ter fé em Deus. Mas se você não acreditar em quem você é diante do Senhor, que você é um pecador remido pelo sangue de Cristo, que você não pode fazer nada pelo Senhor, mas que o Senhor ele é capaz de lançar uma montanha no mar. Entendeu? O Senhor ele parou o sol e a lua por causa de Josué. Ele, para dar um sinal a Ezequias, ele fez o sol regressar, retornar. Ele está disposto a fazer isso por você. Ele está disposto a fazer isso por você. E eu digo, ele quer fazer isso por você. Porque você é muito importante para Deus. Você é o cabeça da criação aqui na terra. Quando fomos colocados no paraíso, o Senhor deixou bem claro: criemos um homem à nossa imagem e semelhança. A todas as outras coisas Deus deu ordem. A terra para vir a relva, os animais, o céu, os pássaros, o mar, os peixes. Mas quando chegou na hora do homem, ele: vamos botar a mão na massa, façamos a nossa imagem e semelhança e vamos dar domínio ao homem sobre toda a terra, sobre todo animal. É isso que você é para Deus. Tá? Nem mais, nem menos, tá? E não deixe que ninguém, como Paulo diz, ainda que um anjo venha dizer outra coisa, se não for desse evangelho, é anátema, tá? Que essa palavra venha florescer, que essa palavra venha crescer no seu coração e venha te dar uma inspiração, e que o Espírito Santo do Senhor venha se agitar na sua vida completamente, te transformando, tá? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém. A Camila entrou aí, não sei se já saiu. Ana Lúcia, ela é fiel nas nossas lives. Marina, meu amor. Ali é Elisângela, tá? Mas para os mais íntimos é Ali. Deus te abençoe. Depois eu quero notícia da tua saúde, que você pediu oração. Depois você manda no privado aí, porque a gente se importa, tá? Sim. Com todos. Quando eu falei que Deus mandou trocar o louvor, é porque Deus é Deus e o resto é Baal. E eu sirvo ao Senhor. Amém? Então escuta isso aqui só para completar. Não quero falar nada antes de cantar esse louvor. Se você quiser, se derrama aí, chora aí. Porque eu só de ouvir, meu coração está saltando aqui dentro. A azia continua. Aleluia. Olha, hoje alguém falou seu nome para mim. Que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus
te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Glória a Deus. Você só entrou aqui para ser abençoado. Dona Lúcia, cadê você, minha filha? Minha irmã. Jesus vai curar você, você vai ver. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Glória Aleluia. a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Chegou minha irmã aí, gente, ó. Quero dividir com vocês esse fardinho. Chegou mancando já. A minha irmã, ela sofreu um pequeno acidente, que é pequeno pra mim, né? Que eu tô falando, é grande pra ela, né? Oi, Simone Moreira, tá boa, minha linda? Deus te abençoe. E ela pisou em falso num buraco, irmãos. Aí me mandou uma foto agora, com o pé engessado, tá com aquela botinha braba lá. E fica mais carente ainda, né? Porque tô longe. Mas o Senhor é o Deus de perto e Deus de longe, né? Ele fala na sua palavra que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Nós vamos orar pelos enfermos, sim. Vamos... Porque às vezes, gente, a gente tá cantando, tá sorrindo, tá falando, mas Deus sabe o que a gente tá sentindo, né? Eu tô aqui que... Eu sei o porquê da azia. É o que o meu esposo estava falando. Eu tomo muito medicamento. É um negócio meio... Jesus vai me curar. Eu tenho certeza, mas essa medicação toda está mexendo muito comigo. E o Senhor, tenho certeza que Ele vai entrar e vai falar. Vai dar ordem a essas enfermidades, que elas saiam, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A enfermidade pode até passar, tá? Mas não é morada. Amém? Reni,
eu vou orar sim. Sogra, nós vamos orar sim, estamos todos juntos, tá? Deixa eu cantar esse último louvor que a gente vai orar. E eu fiz diferente agora, foi de tudo. Tá ruim aí, meu amor? Ajeitando aqui, né? Então, tá. O assento é de madeira. Canta comigo aí de casa. Pra gente dar uma animadinha na nossa live. Terminar animadinho. Ô, Jesus, misericórdia. Isso acontece comigo e acontece com você também. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz terra botar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Pode deixar, Marina, a gente vai orar sim. Com certeza. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, faço, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né, Marina? Michele, para de chorar, engole o choro. Marina, esse é o nosso Deus, né? Que cuida de nós, os mínimos detalhes. Que proporciona momentos assim. Que coisa gostosa é estar com vocês. 1 hora cravado de live. Nós vamos orar por vocês, o nome de vocês está aqui.
Eu não vou me atrever a citar nome por nome, mas pode ter certeza que vai estar no caderno e nós lembraremos de dizer na nossa oração. A Azia está aqui. Meu Deus. E só para poder fechar com vocês, tá? Gente, não vamos esquecer de uma coisa não. Tem muita gente buscando o Espírito Santo. Mas a gente esquece que Cristo prometeu e cumpriu de que o enviaria. Ele está já aqui entre nós. Então nós temos que nos aproximar dele. Até para poder viver nesse mundo e conseguir, né? Conseguir continuar nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada para o céu, essa caminhada até a porta estreita e atravessar ela e ir além do Rio Azul, né? Como fala lá em Romanos 8,16, que o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então vamos se aproximar mais do Espírito Santo para a gente conseguir, principalmente, discernimento, para a gente não ser enganado pelas coisas que estão à nossa volta, pelas heresias, né, por coisas hoje aí que estão sendo vomitadas. Nossa, eu nunca vi a palavra de Deus sendo tão deturpada, tão usada assim como Satanás tentou usar com Cristo no deserto. Então, mais do que nunca, precisamos do Espírito para discernir, porque o Espírito, né, testifica que com o Espírito que está em nós, que somos filhos de Deus, e esse mesmo Espírito Santo que está em nós, ele testifica também quando estamos recebendo alguém de Deus, quando alguém fala algo de Deus para nós. Então vamos sempre ficar bem juntinhos e perto do Espírito Santo, tá? Em nome de Jesus, amém. Cuidando da nossa salvação. Amém. E não podemos esquecer um minuto sequer, Jesus está voltando. A qualquer momento. Se vocês escutarem, assistirem na internet ou na televisão que está tendo rumor de paz, aí vem o fim. Né, Marina? Aí vem o fim. Não pensa que a coisa vai melhorar, não. Então não tem outra alternativa para nós senão nos achegarmos ao Senhor. Jesus está voltando. E o que eu quero, e sei que você quer também, é entrar no céu. Gente, eu tenho uma peça de ouro na minha mão. Imagina pisar. Imagina pisar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu quase comigo. Foi engraçado que a gente marcou o nosso casamento e estava esperando a qualquer momento o cartório marcar a data. Né? Vai dar tempo? Dá, rapidinho. E a gente ficou na expectativa. E eu aqui, ajeitando casa, tudo direitinho. E quando eu dei por mim, eu estava na casa da minha sogra, eu dei por mim, minha aliança tinha sumido. Mas eu chorei, eu fiquei desesperada, liguei para ele estava no trabalho, e ele veio. Quando ele chegou, ele falou que foi engraçado, que estava eu e minha sogra, as duas murchas, chorando. Me pegou pela mão, levou lá, comprou outra aliança para mim. Aí nós fomos, no dia seguinte ele foi me levar para Miguel Pedreiro, quando a gente chegou lá eu recebo a ligação do cartório. Fomos até lá, a menina disse, tem horário amanhã para casar. E eu tinha perdido a minha aliança. Me lembrei da dracma perdida. Como é que eu ia casar sem aliança? O Senhor já tinha dado. Na quinta-feira à noite a gente foi na rua, lá no centro de Caxias, a gente comprou a aliança, veio para casa, subimos a serra e foi correria porque ele não tinha levado calça, estava de bermuda e eu não tinha como. Deu tempo nem de fugir. Se não tiver aqui sexta-feira que vem, você já sabe que dei cabo dele. E o Senhor nos proporcionou isso tudo. É por isso que eu estou falando. Eu sofri porque a rodelinha aqui, ó, saiu da minha mão, eu perdi. Imagina eu pisar em ouro. Aí depois que eu casei em agosto no civil e em setembro no religioso. Quando eu volto para cá, venho morar de vez, a moça que estava trabalhando na minha sogra achou a aliança de vez. Aí tem duas, uma está guardada aqui, mas também não cabe porque eu emagreci, o dedinho é pequenininho também. Então, só para te dizer, se a gente fica desesperado com um pedacinho de ouro, uma coisinha pequena, para com isso. Nós vamos pisar em ruas de ouro. E só uma coisa, né? Você vai lembrar, como é que vale a pena a gente ser crente o tempo todo, né? Tá à disposição de Deus. A vitória, né?
Lembrando dessa palavra que eu acabei de dizer aqui de Romanos 8,16, né, que o Espírito testifica o Espírito que há em nós, assim como o Espírito que há em nós testifica o Espírito que há em vocês, em outra pessoa. A gente foi numa loja, ouviu um louvor, né? Qual era o louvor? O Senhor conhece os que são seus. E aquilo ficou na cabeça. A gente indo embora, passou por uma loja, nada a ver, ela queria colocar a película do celular, do meu e do dela. Paramos, não tinha nem dos dois. A gente ia embora, eu falei, não amor, coloca o seu. Conversa vai, conversa vem, como é que são as coisas. A menina era de uma igreja, saiu de uma igreja, foi para outra, estava passando uma aprovação dentro de igreja por causa dessa coisa de esperando aprovação, esperando aceitação. E como é que a gente descobriu isso tudo? Porque comentando sobre músicas, sobre louvores, a gente cantou esse pedacinho. Eu cantei esse pedacinho. Isso foi ela tão perguntou forte. Se eu era do louvor. Isso foi tão forte que na hora mesmo ela começou a chorar. Para você ver como é que são as coisas. O Espírito que há em nós sendo testificado pelo Espírito que há na outra pessoa, né? Como nós cristãos que andamos em Cristo, a gente tem essa conexão e Deus só espera você estar à disposição para poder Ele te usar. E foi interessante. Dali fizemos uma bela amizade. Eu ore por mim, eu oro por vocês. Foi muito né? E foi bom um regozijo. Mesmo. Foi um momento de regozijo. Porque eu estava cantarolando. Não adianta, minha vida é cantar. Aí, quando ela perguntou se era, não, eu estou toda arrepiada. Falei, Jesus, a pessoa está ficando com febre aqui perto de mim. E assim a gente foi, venceu a nossa quinta-feira, glorificando ao Senhor por ter. Porque o mais importante do que falar é carregar a presença. Isso faz toda a diferença. Vamos orar, Senhor. Adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti. Deus, te adoramos de uma forma que é impossível dizer, somente conseguimos adorar e ainda é pouco diante da Tua majestade. Deus, muito obrigada por cada minuto dessa live. Obrigada por cada um que ficou até agora. Obrigada por aqueles que deram uma passadinha, tiveram que sair. Outros não quiseram ficar. Deus, nós queremos, ó Pai, fazer a Tua obra, não importa a quantidade. Nós queremos que a Tua palavra, que o Teu consolo, que o Teu alívio, que o Teu regozijo chegue a cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor esteja com a sua mão estendida. Pai, em nome de Jesus, repreendendo toda dor, Deus, todo mal-estar, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, a pessoa de estar tranquila, até mesmo de dormir. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Deus, as famílias que pediram oração aqui, que o Teu sangue esteja nos umbrais das portas dos Teus filhos. E que eles venham, Senhor, que eles venham, ó Pai, testemunhar do Teu livramento, assim como foi no Egito. O Senhor é aquele que conhece os que são seus e ouve a voz sincera de um adorador. Glória a Deus. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, nessa noite envia a cura. Eu quero Te pedir nessa noite, envia libertação. Envia, Senhor, em nome de Jesus, libertação em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, na nossa vida. Deus, eu creio na cura do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. Pai amado, quem não nos conhece não sabe o que passamos, mas o Senhor é Deus que conhece, o Senhor é Deus que sabe, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que provê acima de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar. Paizinho, e esses pedidos que vão agora para o caderno, nós mais tarde estaremos orando, Senhor. E que o Senhor esteja visitando a casa dos Teus filhos. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende a sua mão assim para mim. Vamos lá, amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Seja abençoado em nome de Jesus. Beijo no coração abraço, de vocês. Gente. Até sexta. Segura a salvação, segura a salvação. Jesus está voltando. Beijo.